most of you know me. Just in case, briefly, I'll let you know, I'm David Lederschneider. I'm the principal of the Nash Group. I have had the privilege to talk to many of you. So I'm going to talk today about salaries, which I think is one of those areas that most of you are very interested to know. Buenas noches a Boa todos. noite a todos. Quem vai apresentar hoje, o webinário de hoje é David Lederschneider. Muitos de vocês já conhecem. Ele é o CEO do Grupo Nash. E o tema de hoje é um tema que muitas pessoas têm muito interesse em saber, que é quanto ganha um enfermeiro nos Estados Unidos. This information I'm going to share with you guys, I have updated as much as possible to the most recent data for 2024, or at least to the end of 2023. So that way I can provide you with as much updated data as I can potentially can. La información que les voy a Essa compartir. informação que David vai conversar conosco hoje, ele tentou atualizar o máximo que ele podia. Então, até essa data de 2024, se não for dado de 2024 mesmo, o mais recente de 2023. Okay, so the bottom line is very easy. The current national average for an RN salary, a registered nurse salary in the United States, and a salary does not include the benefits. Salaries are exclusively the wages, what the person is actually making, is currently at around 82,750 or approximately $39.78. Então, a parte mais importante, o salário. A atual média de salário nacional para um enfermeiro registrado nos Estados Unidos por ano. E aqui a gente está falando sobre o salário, né? Então, aqui não estão os benefícios. Então, gira em torno de $82.750 por ano, ou um salário por hora de aproximadamente $39,78. Ciertas conversaciones que vamos a hablar en unos momentos. Este es el salario básico, lo que nosotros llamamos el salario promedio de un enfermero profesional. So, this is the base salary, the basic salary. Esse é o salário básico, é o salário base de um enfermeiro nos Estados Unidos, a média. It is super important that you guys know that salaries vary greatly depending on actually where you are working, in which part of your country you are actually working. Salaries are very geographically dependent. Então, é muito, muito importante destacar que vocês saibam que o salário varia muito dependendo do local que você vai trabalhar nos Estados Unidos. Depende do estado que você vai. Então, depende muito da localização geográfica. So it is very important to understand the United States is a very large country, and obviously location changes significantly your salary. Os Estados Unidos, então, é importante mencionar, os Estados Unidos é um país muito grande. Então, a localização, né, de onde você vai trabalhar, qual estado, vai impactar bastante, vai variar bastante o seu salário. Who is in some locations, who is making a larger salary, are actually for practical purposes making more money. It's just that the cost of living in many locations are quite different. Isso não significa que Isso não significa que uma pessoa que tem um salário mais alto e está vivendo em um certo local está realmente ganhando mais dinheiro. Você tem que considerar o custo de vida daquele local. Então, o custo de vida também vai diminuir ali o ganho mesmo daquele enfermeiro. Então, deve ser considerado.
is not the only thing that affects your paycheck. Geografia, A localización, localização no es lo geográfica não é a único que única coisa afecta que pode afetar esse salário, o salario que tú estás pagamento de recibiendo. um enfermeiro registrado nos Many, Estados many Unidos. other items that affects how much you actually make. So, for example, how many years of experience you have, obviously your level of education. Muted me, I don't know why. Um, the level of education, your amount of responsibility, the type of facility that you're actually working, whether the hospital is unionized or not, whether, no, obviously you are working a particular shift. All those things affect greatly your compensation. Además de la geografía, hay Então, além da localização geográfica, existem outras coisas que afetam esse salário. Então, alguns exemplos, né? Os anos de experiência que você tem, ah, nível de educação, né? O grau de responsabilidade do profissional, o tipo de instalação, né? O local de trabalho, né? Ah, alguns diferenciais noturnos, alguns pagamentos de adicionais, são alguns dos fatores que também influenciam no seu salário. Também se a instituição que você trabalha tem um sindicato ou não. Y obviamente, si te están pagando o no te están pagando, dependiendo del momento del año, si te están pagando alguna compensación adicional como tiempo extra o bonuses o bonos que te puedan estar dando por el valor. Entonces, hablemos de algunas de estas cosas. Uy, perdón, me fui para atrás. Ok, disculpen que se me soltó la presentación. Sorry, I just clicked the wrong button. Okay, so let's start by talking about the average yearly salary changes that have occurred over a little bit over a decade. I wanted to show you, to give you an opportunity to actually take a look at how much salaries have actually changed over the last, roughly 10 to 12 years. As you can see on this graph, a nurse, at the beginning of the last decade, around 2012, okay, was being compensated in the $65,000 range. Those salaries, as you can see, entering 2024, have grown to around $83,000 range. And you can see the percentage change that has occurred year by year on the different salaries. The 2024 numbers are a bit of an estimate because obviously we are just beginning the year and the full salary changes have not taken effect. Most hospitals will probably do their big raises towards mid-year. So we will probably see a slightly different number coming mid-year. Como ustedes están viendo, Então, como vocês podem ver, aqui nessa tabela, nesse gráfico, são as médias de salário de um enfermeiro registrado por ano, desde o ano de 2012 até 2024. Então, vocês podem ver aqui as variações, as porcentagens, a média ali de salário a cada ano para um enfermeiro profissional. Então, vocês podem acompanhar nos últimos 10 anos como é que foi essa mudança em relação à média de salário anual de um enfermeiro registrado. Aqui no ano de 2024 é uma estimativa, porque ainda estamos no começo do ano, né? Geralmente um valor mais uma estimativa mais precisa, né? É mais para a metade do ano, mas é uma estimativa do ano de 2024.
alrededor de la mitad del año. El año fiscal en la mayoría de los hospitales, no todos, pero la mayoría de los hospitales no ocurre al A maioria comienzo dos del año como hospitais normalmente americanos, eles a fazem mitad esses del año. ajustes salariais na metade do This ano. should give you an idea of how much salaries have changed over the last decade. Okay? Então, Let's vocês look puderam at ter what uma so ideia you de can como get os salários mudaram a ao longo sense dos últimos 10 geographically anos. what has actually happened. The west coast of the United States is the area who the compensation for nurses is the highest. And one of the main reasons why it's so much higher than some of the other parts of the country is mostly because living in the west coast of the United States is quite expensive. Many of you know, living in areas like California, no, the parts like Washington State, Oregon, that area of the country tends to be significantly higher. Obviously, the top of the Northeast coast, the area of New York, also tends to be a lot higher. So the compensation for nurses are a reflection of significantly cost of living differences that occur in those areas of the country. But I'm trying to give you a general perspective of where salaries are across the country. One other issue that I have to highlight in the United States, compensation is usually not mentioned on anything other than the hourly wage. That is the way salaries in general are discussed, presented, and negotiated in the United States, are usually negotiated on an hourly wage, and I will explain the reasoning in a second. Les estoy mostrando en este Ok, mapa. então com esse mapa vocês podem ter uma ideia, e David quer mostrar para vocês ah, qual que seria a média de salário por hora de um enfermeiro registrado em cada estado americano. Vocês podem ver que os salários mais altos estão na costa oeste do país, por causa do custo de vida, como a gente tinha mencionado antes. O custo de vida é mais alto e o salário também é mais alto. Então, é para vocês terem uma ideia de como é mais ou menos distribuído. E lá é importante recordar que eles fazem a questão do salário por hora, eles calculam tudo e as negociações de salário são baseadas em valor por hora de trabalho. Les mencionaba que uno de los grandes motivos por los cuales presento la información en el valor de la hora, la compensación en la compensación en términos de hora, es porque esta es la única forma en que en Estados Unidos te E é hacen por ofertas. isso que David está mostrando no mapa o valor por hora, quanto o enfermeiro é pago por hora, porque nos Estados Unidos essa é a principal forma. If you look at the screen on the right-hand side, you will see that I put a graph there to show you what the expected wages are. I actually show you the distribution of wages across the entire country. Se ustedes miran en la mano Se vocês conseguem ver na parte direita da tela, existe um gráfico, como um gráfico da distribuição de trabalho, do pagamento esperado. is where you actually will see the estimate that the expected wages, that mean the 50 percentile in the middle section are between 35 and $45 an hour. Dessa gráfica, Então, nesse gráfico, vocês conseguem perceber que varia ali entre 35 a 45 dólares. É uma estimativa do valor pago por hora, que fica aí nessa faixa, entre 35 e 45 dólares. In the United States, the reason what we use the hourly wage as being the negotiated wage is because most people, okay, first of all, we do not pay monthly. We don't pay the nurses neither monthly nor bi-weekly. Excuse me, no every 15 days.
we compensate the nurses every 2 weeks, bi-weekly. The nurses will collect a total of 26 checks across the year. How are those checks coming to you? They are based on the number of hours that you actually work on that time frame. We actually call it the pay period. And that's how your compensation is computed. It's computed based on what is your negotiated rate, hourly rate, times the number of hours that you actually work during that pay period, during that time. That's why in the United States, the compensation, the wages for nurses are so much based on the hourly rate. El motivo por el Ok, cual então aqui explicando um pouco sobre o porquê que os salários se falam em ah, horas, né? O salário pago por hora. É porque nos Estados Unidos não se paga por mês, não é o salário do mês. Eles pagam a cada 2 semanas. Então, são um total de 26 pagamentos. E esse valor vai ser calculado pelo tanto de horas que o enfermeiro ou o profissional trabalhou. Então, vai ser o valor acordado por hora trabalhada vezes o número de horas, e ele vai receber por aquele período trabalhado. Então, esse é o motivo principal que o valor é apresentado assim, como hora, tantos dólares por hora trabalhada, porque essa é a forma de pagamento lá nos Estados Unidos. Okay, I hope that gives some clarity for people to understand why you will only get an offer in terms of dollars per hour and not on any other kind of offer. Espero que esto les dé un poco Então, de claridad. David, espera que você tenha entendido, tenha ficado mais claro por que que, em questão de oferta de trabalho, você vai receber um valor por hora. E é por esse motivo, não é um valor mensal, anual, é o valor por hora, porque essa é a forma de pagamento nos Estados But I Unidos. wanted to give you guys some perspective because this indirectly affects what kind of salaries you may potentially get, is to get a sense of how many people work in the different states in the United States. So as you can see, obviously, there is a significant concentration of population on certain areas of the country, and those concentrations already attract more nurses to actually work there. But if you can see from this graph, just to point out a few of them, obviously the obvious states, and a state like California, a state like Texas, the state of New York, and a state, for example, like Illinois, and a state like Pennsylvania. Those are the largest states, so they tend to attract more nurses. So there are more hospitals, more places where nurses actually work there. But obviously, there are nurses needed everywhere in the country. But you can get here a sense of how many people, how many nurses are actually working across the different states in the union. So esta gráfica, la intención es Então, esse gráfico, a ideia é para vocês terem uma perspectiva de quanto mais ou menos, qual o total de enfermeiros que trabalham em cada região, cada estado nos Estados Unidos. Então, vocês podem ver que eles estão mais concentrados nos maiores estados, como Califórnia, Nova York, Texas, Flórida. Então, tem uma maior quantidade de hospitais e de enfermeiros e de profissionais nesses estados, né, para vocês terem uma ideia de onde estão concentrados, assim, a maior quantidade de enfermeiros nos Estados Unidos. Esses estados maiores acabam atraindo mais enfermeiros para trabalhar neles. Okay, so I wanted to give you, because this issue comes all the time. Okay, well, if I'm going to make $50 an hour or $55 an hour in California, and I only are going to make an offer of $35 or $40 an hour in Missouri, why would I not go to California? Well, so I'm going to try to adjust for you the compensation based on cost of living.
just to give you an idea that the salaries are not that different from places to places. There are some discrepancy in some areas, but it varies. But when you adjust salaries by cost of living, they tend not to be that different from area to area. Nesta gráfica estou Então, tratando com esse gráfico, David vai explicar porque muitas pessoas perguntam, mas se eu tenho uma oferta de trabalho na Califórnia que vão me pagar $55 por hora, mas existe uma outra oferta em Missouri, por exemplo, e vão me pagar $35, então eu vou para a Califórnia, que lá vão pagar mais. Mas é preciso verificar o custo de vida. E o que David vai mostrar é esse ajuste em relação à hora, o valor da hora e o custo de vida, para vocês verem que no final não tem muita variação entre um estado e outro. On purpose, the state of California is a little bit out of the graph, but in order to make the graph more meaningful, I kind of cut the range a little bit. But you can see how the blue line starts around 60,000, and sort of as you move through the spiral, it will go well above $100,000 from a state to state. That's the actual salary, the yearly salary compensation for a nurse. But if you take the same states and now you compensate for the cost of living, that is the orange line, if you take a closer look, you'll see that orange line looks more fair, more equal across all the states. So those states that may be paying, let's say, $60,000 or $70,000, excuse me, a year. When you adjust for cost of living, it's almost like they are paying $75,000 a year. And those states that may be paying $90 or $100, when you compensate for the cost of living, it's more like if they are paying in the $80,000 range. So it makes the cost of living be an important factor to determine really what you're actually earning. So, en esta gráfica les estoy tratando. Então, aqui no gráfico, ele está mostrando um pouquinho da equivalência entre os salários com aquele ajuste em relação ao custo de vida. Então, no final, os salários não são tão diferentes entre um estado e outro. Na parte azul, vocês podem ver, aqui é para o salário anual, uma média de salário anual. Então, alguns estados vão ter uma média de salário anual mais alta, começa da mais baixa indo até a mais alta. Então, ali começando em $60 mil por ano, indo até $100 mil por ano. Mas quando vocês veem essa parte laranja, é com a compensação do custo de vida, você vê que esse gráfico, essa parte laranja, ela é mais consistente, ela é mais parecida, justamente porque quando há esse ajuste em relação ao custo de vida, não fica tão diferente entre um estado e outro, porque há essa compensação do custo de vida com o salário. So let's talk now, because I told you that there are many other factors besides location that affect the cost of living, the compensation that a nurse will get. And the next one I'm going to talk briefly about is we're going to talk about the educational level that the nurses actually have. The first thing that I want to show you is the spread by education of what is considered professional nurses. There are basically these 5 divisions, something we call diploma nurses that contain diploma in nursing. This is a group of nurses who are mostly disappearing. There is a little bit, over 6% of the nurses are labeled as diploma, people who have a diploma in nurses.
The two other groups that has the most concentration are obviously the ADNs, which you guys are not fairly familiar with, the associate degree in nursing, and what is becoming basically the standard in the United States, which is pretty much most nurses moving to have their Bachelor of Science in Nursing, their BSN. Those two groups pretty much make the bulk of the nursing group. Obviously, there is a lot of encouragement for nurses to continue to progress their degree. So a little bit over 17% have become have a master's degree, which allows them in many cases to obtain also their nurse practitioner levels. And obviously, there is a small group who become doctors of nursing practice, or they have their official PhD, and they tend to be mostly professors or researchers. A few of them still remain actively managing some of the institutions, but they tend to be less visible in the nursing, in the direct care practice in the United States. So, les estoy mostrando Então, nesse slide, vocês podem ver a divisão dos enfermeiros, dependendo do grau de educação, do título de graduação que eles têm. São esses 5 grupos. Primeiro, essas pessoas que têm diploma em enfermagem, é menos de 6% em relação a essas pessoas. Também tem, aqui a grande maioria está concentrado entre Associate Degree in Nursing, ADN, que é um diploma de ensino superior em enfermagem, entre 2 a 3 anos, e também o título de bacharel em enfermagem, né? 71,7% está se tornando o padrão, né? O título de bacharel, que também é aqui no Brasil. Voltando a diminuir a porcentagem, tem também os que têm mestrado ou um grau maior em enfermagem, seguido também ali em 1,9% aos que têm doutorado em enfermagem. Então, são mais especializados, geralmente estão numa área mais de pesquisa ou da educação, ou então gerenciando hospitais, eles não estão muito ali na prática. Pequeño que tienen su doctorado en enfermería, la mayoría de ellos trabajando en academia o en el área de research, con una pequeña discrepancia que la voy a mencionar no sé, en un momento cuando empecemos a hablar un poquito más sobre los enfermeros practicantes en los Estados Unidos. Muy bien. So, very good. So, the other question that I mentioned to you, okay, and I'm going to say something about compensation based on the degree of the nurses. Voy a decir algo sobre la compensación basado en la parte académica. David também vai falar um pouco da diferença de pagamento em relação ao grau, né, ao título de educação, de graduação, a diferença que isso gera no salário. For a hospital, or is working on an ambulatory setting, or is working on home care, on a residential care, on a nursing home, or is working on some educational services, or more importantly, if it's also working for some sort of a governmental agency, that affects significantly the pay salaries. So you can, I try to kind of take the most common allocations that the labor department makes to present them to you. So you can see here the difference between working in a hospital and working on an ambulatory setting, which are probably the two groups who house probably the most nurses. So you can see that there is roughly about a 5%, easy a 5% discrepancy between the two settings. Depending obviously on a couple of other factors, but they on average tend to make a difference. Residential care also tend to make or have
approximately about an 8 to sometimes as much as 10% difference in pay against the hospital. Okay? Les estoy mostrando. Então, aqui, com essa informação, David quer mostrar a diferença no local onde você trabalha também vai gerar um impacto no salário. Então, por exemplo, temos aqui vários locais e uma média de salário anual para cada um desses locais. Então, no governo, quem trabalha nos hospitais, quem trabalha ali nos serviços ambulatoriais, em algumas outras instalações, como home care ou algo como casas de repouso, nursing homes, e também aqueles que trabalham nos serviços de educação. Então, tem aí a diferença, mais ou menos, de cada um. Mas vocês veem que a maioria está concentrado aqui no governo e nos hospitais. So with this, you get a good sense of the difference between one or the other. Some of the most important other issues that affect significantly premium pay, okay? And it has to do with the differentials, okay? And they are, in large terms, there's basically kind of 4 types of differentials, okay? Number one, obviously, those who work at night in the United States, for the most part, they are not 3 shifts. For the most part, there are only 2 shifts. There are a few differences on that, but in general, we talk about night shift versus day shift. And usually a person working in a hospital in particular from day to night, their compensation easily swings anywhere between 20 to 25%. On average, is well above 15%. So in terms of the salary compensation, if you think that a person earns, let's say, $35 to $40 an hour, night shift tend to be easily anywhere between $3 to $5 more to work onto those shifts. So that makes a compensation in the around 10, 15, usually more percent just by changing, moving into working into the night shift. Les estoy mostrando. Então, aqui, David está mostrando outro aspecto que vai impactar muito nos salários, que são as diferenças salariais mais comuns, os adicionais, né? Então, aqui, primeiro, né, o adicional do turno noturno, que tem uma variação típica ali entre 10 a 25% do salário base. Então, se o salário ali está entre 35 e $45 por hora, se você trabalha no turno à noite, você vai ganhar $3 a $5 a mais, né, pelo turno à noite. Nos Estados Unidos existem basicamente esses 2 turnos, manhã e noite. E lá nos Estados Unidos, a maior parte dos enfermeiros trabalha em turnos de 12 horas, ou turno diurno ou noturno. Is obviously the weekend differential in the United States. Working weekends automatically grants you a weekend differential. That differential tend to be anywhere between 5 to 15% of the base salaries. I would say on average it's easy 10% of the base salary. So a person who is working a Sunday can anticipate that they will be easily making an extra 10% on their base pay than what they will routinely make if they were actually working on a regular day shift during the week. El otro diferencial. Outro adicional é se o enfermeiro trabalha no final de semana. Ele vai ter entre 5% a 15% de adicional sobre o salário base. Então, se trabalha, por exemplo, num domingo, ela vai ter ali, em média, 10% de adicional.
Um, the other big differential is when you actually get to work for a holiday shift. And I don't think these are very different to what is happening in other countries. Holiday shift, depending on the situation, usually paid time and a half, is actually taken as an overtime. Oftentimes is paid as a double pay of the base pay, and it varies a little bit depending on the holiday and how the hospital wants to treat or remunerate that. But usually you will see one of those two compensations. So if you work Christmas or you work New Year's or the 4th of July, you can anticipate to get the holiday pays for working those shifts. El otro diferencial que obviamente Outra diferença, outro adicional, é se você trabalha durante os feriados. E aqui não é muito diferente do que acontece em outros países. Então, se você trabalha em um feriado, você vai ganhar tempo e meio, você vai ganhar 50% a mais do que o que você ganha da sua hora regular. Em algumas situações específicas, dependendo do hospital e de como ele se organiza, podem pagar também do dobro. Então, feriados como 4 de julho, Natal, e Ano Novo, né? Você vai ter esse tipo de adicional. depending of what the activity is. Things like, for example, being on call. Things, for example, like you being a mentor to another nurse, work an extra shift that have an attached bonus, not to pay that extra shift. There is also some other types of typical differentials that the hospital will attach to give some incentive for some kind of activities that happen in the hospital. E el otro grupo de Então, diferenciales existe ainda um outro grupo de adicionais que variam ali, dependendo do hospital. Então, alguns exemplos: se você é um mentor, você está orientando ali outro enfermeiro, ou se você está ali em prontidão, então, caso aconteça alguma coisa, você é chamado ao hospital. Alguns bônus por turno extra. Então, tem algumas outras situações que vai depender do hospital, que você também pode ter aí um adicional, uma diferença para o seu salário. Tienen algunos diferenciales específicos. Estas son todas cuestiones que obviamente los hospitales ponen como incentivo para atraer a la gente a hacer ciertas actividades especiales. São alguns incentivos que o próprio hospital dá para os enfermeiros. I thought it's important for me to compare for you because oftentimes I get a lot of people who understands very little about compensation in the United States, whether or not the salary of a nurse is good enough in the United States. I want you to know that as a profession, nurses are relatively very well compensated, but I wanted to give you in particular an important outlook, which is compare the median household income. Household, it's not of a person, it's a household income of the United States versus the median pay for a nurse. So I know this graph may not be that common for everyone, but I try to show you by state two graphs. If you look at the blue line represents state by state, how much is the median income for a nurse for the different states. And what you see on the red line is how much is the median income for a household in the different states in the United States. But if you look at the thicker blue line or the thicker red line, it will actually show you, if you look, take the average across all the states, how much larger the median salary, the thick blue line, it is than the thick red line for a household in the United States, showing that the median household in the United States is significantly lower. If you actually want to get a sense in the magnitude of $8 to $10, okay? $8 to $10 less than what a nurse will actually make. So that should give you an idea how good salaries are for professional nurses in the United States. En esta gráfica Então, nesse gráfico, o que David quer mostrar e quer
também ajudar a esclarecer sobre algumas perguntas que ele recebe, se o que o enfermeiro recebe é suficiente, ou se o enfermeiro ganha bem nos Estados Unidos. E os enfermeiros ganham, sim, relativamente bem nos Estados Unidos. E aqui nesse gráfico ele quer mostrar uma comparação entre ali a média, o valor pago por hora a um enfermeiro, versus a renda familiar ali de uma família americana. Então, na linha vermelha mais fina, vocês conseguem ver o valor por hora da renda familiar. E na linha azul mais fina, vocês conseguem ver por estado a hora, o valor da hora que um enfermeiro recebe. Vocês veem que é um pouco maior. Também a linha vermelha mais grossa é a média da renda familiar americana. E a linha azul mais grossa é a média de salário de um enfermeiro. E vocês podem ver que é maior do que a renda familiar média nos Estados Unidos. Então, ah, por hora, né? Então, ah, o enfermeiro vai ganhar entre 8 e 10 dólares a mais ali do que seria a renda familiar média nos Estados Unidos. Então, para vocês verem que sim, os enfermeiros ah, são, são bem pagos nos Estados Unidos. So, the other thing that we talked a little bit about already has to do with the type of education that a person brings. So, the most important thing to mention for everybody is, as many of you know, there is something very nice in the United States called nurse practitioners. They are nurses who have acquired advanced degrees who now behave as a junior doctor. They have a lot of freedom to deliver care, even though they are obviously supervised in the larger part by physician groups or within certain guidelines. They have a lot of freedom to deliver care, and obviously their compensation is quite high, quite much higher than what a regular nurse will make. So if the average salary of a nurse is in the $82,000, you can see, for example, that a nurse practitioner in psychiatry and mental health is making on average about 132,000. In primary care, about 115. In urgent care, about 120. Oncology, 120. Some of those general specialties, there is a single estimate for all of those because the data kind of lumps them all together: internal medicine, oncology, urgent care, cardiovascular. The big difference are a little bit on the areas of geriatric and pediatrics that tend to be tiny bit lower, mostly because the compensation sometimes is a little bit lower, and women's health that also tend to be a little bit lower for nurse practitioners. But this gives you a bit of an outlook of compensation for a nurse practitioner. Easy will increase your salary by well over 50%, or in the magnitude of about 50% from your base salary. Okay? Les estoy mostrando en particular. Bom, e aqui a David quer mostrar a diferença em um certo nível de um título, uma educação maior que você tenha. São enfermeiros da prática, nurse practitioner. Então, são alguns enfermeiros que estudam um pouco mais e ampliam seus conhecimentos. Eles têm mais liberdade para praticar, são ali ainda orientados por alguns médicos, mas eles têm mais liberdade e eles também ganham muito mais. São pessoas que obtêm esses títulos maiores. E tem as especialidades, né, como psiquiatria, cuidados primários. Vocês podem ver que é muito maior a média anual de salário, né? Para psiquiatria, 131 mil dólares por ano, cuidados primários, 115 mil, atendimento de urgência, 120. Então, vocês veem que uma forma, né, de aumentar o seu salário é buscar essa especialização, é buscar esse aumento em relação ao título que você tem para se tornar
um desses enfermeiros. Highest paid nursing job in the United States. And here is where the big issue comes. There is a particular specialty that is well above all others, and it's called those nurses who have gone to the special training to become a certified or a registered anesthesia nurse anesthetist. Is known by the letter CRNA. Okay, they obviously are the highest compensated nurses in the United States with an average annual salary well above $200,000 a year, around $211,000 is where the average salary, and this can even vary widely. There are nurses in this category in certain states that are making significantly more than what I'm actually displaying what the average is, but this is the highest paying nursing job right now in the United States. Going to a degree and making yourself into a certified registered nurse anesthetist will obviously more than double your salary, more than the 150% higher than what a normal nurse will actually earn in the United States. La pregunta es Então, a pergunta aqui é: qual é o cargo de enfermagem mais bem pago nos Estados Unidos? Existe uma especialidade que é de enfermeiro anestesista registrado, certificado CRNA, e é o cargo na enfermagem mais bem pago, é uma especialidade, e é o mais bem pago nos Estados Unidos. Tem um salário médio anual ali de 211, aproximadamente 211 mil dólares, né? Isso, e em alguns estados ainda mais. Então, é o mais bem pago. Então, vale a pena investir em se tornar um enfermeiro anestesista registrado, certificado nos Estados Unidos. São os que têm um salário médio anual maior. que está más, tiene la compensación más alta como enfermeros en los Estados Unidos. Okay. So, some people get into the part where at some point in time they are ready to move out of doing direct patient care and focusing more on working from home. So I thought I'll give you guys an idea of when you are ready to move away from the bedside and start doing some other type of work that is not at the bedside. So what are some of the things that you need to keep in mind and what is happening with your compensation? So number one is after. These jobs are usually not available until you have acquired bedside nursing experience, okay? It will open up a new job of opportunities for you. But usually the requirements are that you have to have paid at least a little bit of time having been at the bedside before some of these opportunities open for you, okay? On the lower range, people who are looking to just do wellness job and kind of continue their career without really doing a lot of, I don't want to use a bad word, that without a lot of things above and beyond. Those they can expect obviously a drop in salary because at that point in time become a very flexible job. Those salaries are paying more in the $60,000 to $70,000 range. People who are interested to become nurse coaches, looking for wellness, those type of jobs. Some nurses like to occupy that space. Those jobs obviously are not the best compensated jobs, but they have a ton of flexibility and are relatively easy. From the opposite side, on some of the work from home, nurses who become nurse navigators, working for nurse navigators, especially in some of the insurance companies, working to complex healthcare systems. Still some work that are managed from home where the average annual compensation is really easy alrededor de los around, of about $100,000. So you can see the gamma of having moved to the two extremes of some of this working from home to where they actually are. So, para darles un poquito de perspectiva. Então,
aqui para vocês terem um pouquinho de perspectiva que se quieren sobre qual é o salário de um enfermeiro que trabalha em casa, né? Aquele enfermeiro legítimo que empezar a trabajar já más teve tiempo en uma casa, poder experiência hacer más ali trabajos, direto com o paciente no requiere hospital, ali junto ao leito, enfocados más en ah, trabajo en mas casa. também Es querem importante essa que sepan que perspectiva de estos trabalhar de tipos casa. de trabajos no están Eh, disponibles para enfermeros si no han hecho por lo esse menos un tipo de certificado trabalho, você de alguna primeiro cantidad de é tiempo. imprescindível que você tenha primeiro El uma certa trabajo experiência en da instituciones de salud es enfermagem bastante assistencial ali, requerimiento de todo tipo no de hospital, tienes junto aquí ao por lo leito, menos un cuidando do año de experiencia paciente. de trabajo Mas vai asistencial abrir aí um en mundo de este tipo de tareas. oportunidades, né, depois que você tem En adquirido la essa parte baja del experiência, espectro inclusive tenemos trabalhar em casa. personas que obviamente tienen Então, por exemplo, ciertas né, expectativas um personales que les coach de interesa más una enfermagem vida que ajuda ali de os salud clientes a atingir metas de ocupacional, saúde, una, bem-estar. tener Nesses una casos, relación a con média de el salário entrenamiento y anual todo é este um pouco análisis es menor, un poco né? más bajo que Esse los profissional salarios vai ter mais promedios alrededor de los flexibilidade, 60 mas a média de al año. salário ali En anual el é bem área menor, médica, em torno de de 60 hecho, mil están los por salarios ano. relacionados con las personas que Também se ponen en existem que guían a uma pacientes modalidade, o enfermos con enfermeiro diabetes, navegador, que ele atua ali que como um trabajo defensor dos pacientes, ele mandando orienta todos o los paciente a pacientes a través de passar las por aseguradoras o etapas diferentes ali programas de no subsidio, donde sistema de esos saúde, que muitas son vezes é en casa, complexo, e aí están ele recebe comprados um alrededor de los salário 100 mil médio dólares en anual em promedio torno de mensual, que para US$ muchas personas son 96 mil. Então, dos já tipos uma de média de salarios salário que se maior. encuentran en esos Então, tipos de existem empleos. outras possibilidades. Uh, just to conclude, so I give you guys time to ask me a lot of questions. So I'm going to just offer a couple of ideas. So how can I enhance, excuse me, my salary as a nurse? Okay. So para tratar de concluir, Então, dará agora, para concluir, David vai falar um pouco aqui, também ideas dar um tempo para algunos que dicen, vocês bueno, yo trabajo para fazerem aumentar mi perguntas. salario como enfermero. Aqui são ¿Cuáles algumas son esas ideias ideas? para como você pode, então, aumentar o seu Represents salário five de enfermeiro nos categories of Estados ideas. Unidos. Number one, obviously, your starting salary. When you start, based on your experience, what you have done, obviously the location, the type of job that you're taking, and things like that. There is certain finesse related to that that will obviously establish what your compensation is as a nurse. That will be one of the main categories. The second part is acquiring certifications or going to an employer who has certain type of value, has a need for people who have certain types of certifications. Several employers, including academic hospitals, magnet facilities, obviously have a differential, an increased salary than what they offer, but they oftentimes are looking for more experience or more certifications in many of their nurses before they are willing to receive you to come to work. They want you to have paid your dues on a smaller facility before they open up the doors for you. Obviously, this is all a bit relative, depends on some circumstances, but becoming certified through experience or through degrees are an important factor. Obviamente, el salario inicial que te vas a dar Então, o primeiro ponto a ser considerado aqui, o resultado en la salário eficiencia, inicial ou aumento. en É el importante ofrecer você un trabajo compreender, né, inicial, o profesional seu inicial, valor no ¿verdad? mercado, a sua Aparte educação, a sua también puedes experiência, negociar vai salarios ajudar você a, ali a por ahí por negociar, né, ejemplo de definir mira, yo estrategicamente me muevo a otros países, sobre a sua oferta de tengo la trabalho ou posición aumento de de salário. Então, quanto mais aportarle você a souber, mi tiver empresa y informações, desarrollo realmente personal, sim, quanto mais você souber unas sobre o seu nível de certificaciones, educação, a sua sobre todo que experiência, validan mais você vai estar ciertas confiante, né, e instituciones capacitado académicas, para instituciones que tienen defender ali a sua el, posição. ah, Outra el coisa também certificado você se magnet, tornar unos que son certificado, você se especializar, especiales para los você enfermeros, existem vários que trabajan en empregadores, hospitales o inclusive clínicas, hospitais donde se acadêmicos, requiere cierto alguns tipos de conocimiento, obviamente instalações no es que muy eles accesible. oferecem Si ali tú no has pasado taxas mais certificados altas, en un hospital bônus anterior, para te esses las enfermeiros agradece, que têm ahorras essa bastante tiempo, certificação, dependiendo de la
a especialidade. Então, é muito importante também investir no aumento aí nessa certificação. as we talk about location, if you think that switching a location from one place to another is significant for you to actually change or to we call it sometimes to chase the demand for nurses, it will have a potential impact of where your salary is. So once you have experience, you may have the opportunity to kind of chase a location or change a location that may potentially affect what your compensation is. Y la otra parte es obviamente Também outro ponto a se considerar é o local que você está trabalhando. Então, considerar a possibilidade de mudar de empregador, né, de hospital, ou mudar para uma outra área com uma demanda maior de enfermeiros. Então, são pontos a serem considerados, porque essa mudança para uma área com maior demanda pode aumentar o seu salário médio que você recebe ali como enfermeiro. This is a very nice way to make a lot more money, which is trying to make sure that you have opportunities to pick up an extra shift. Usually those shifts pay extra in terms of not only overtime, but potentially bonuses. Do certain rotations, certain times of in certain hours or certain units who will potentially favor for you to do that. Or for example, utilizing something that is called here some special type of shift that employers will particularly value, like weekend options, float pools, those type of things, where the general pay related to those schedules may have a significantly higher pay than any other one. Probablemente el más importante. Outro ponto, e provavelmente o mais interessante, o mais importante, é você otimizar os seus horários, a sua agenda, as suas escalas de trabalho. Então, essa é uma opção se você quiser aumentar o seu salário sem trabalhar horas extras. Então, trabalhar ali em turnos, em horários fora daqueles padrões, você vai receber o valor adicional por hora, além do seu salário base. Então, horas noturnas, finais de semana, feriados, se você tem, você escolhe trabalhar até a opção dos finais de semana, por exemplo, você vai conseguir aumentar o seu salário. Existem muitos hospitais que valorizam bastante o profissional que tem ali essa flexibilidade e deseja, né, busca trabalhar nesses horários que são fora do padrão. If you are willing to do that and you are interested, here right now in the United States, there is lots of money relating of picking up extra shifts. Y la otra E aqui o último ponto, faça turnos extras. Então, sempre que você puder, considere a possibilidade de trabalhar em turno extra. Mesmo que seja um turno extra aqui, outro ali, vai aumentar muito a sua renda. I won't cover this. I will leave it here. I'm going to stop sharing the presentation, and I'm going to open up the rest of the presentation for questions. So let me take some questions from people. Raise your hand if you have any questions for me. If you are shy and you just want to write me a question, I'll be happy to read it and answer the question. Voy a parar la presentación y voy a empezar a coger preguntas para darles tiempo de que me hagan las preguntas. Si hay alguien Então, agora é o momento para perguntas. David já terminou a apresentação, então se você tem alguma pergunta, pode levantar a mão para falar ou escrever pelo chat. Ele vai responder algumas perguntas.
And some media people said that some hospitals offer a different wage salary for foreign nurses compared to US-born nurses. Some cases, is that true? Buena pregunta. Luis me pregunta Então, a pergunta do colega é que alguns lugares, alguns meios de comunicação dizem que quando os enfermeiros são estrangeiros, são internacionais, o salário é mais baixo do que os americanos, do que o dos americanos. that is a yes and a no. Most agencies, and here is the key word, agencies give a flat rate to international nurses to work for them for a period of time. Those flat rates tend to be slightly lower than what the average salary is for a nurse. That is not true for people like us, which we are direct employers. Okay, and I'll explain the difference in a second. So in general, agencies tend to undercut a little bit the salaries because they make their money, obviously paying a little bit lower salaries because they make the differential between what they are paying you and what they're actually being compensated by the hospitals. So they will try to offer you they are reasonable within the wage ranges and that they will do, and they will commit you to that. And usually, for not to say always, they will not even adjust that salary based on experience, and you're committed to that salary for a period of time. So the answer is a yes and a no. But people like us, which we are direct employers, we make offers equivalent to exactly what a nurse in the United States with similar experience will be actually earning. So, para contestar la pregunta, Então, a resposta para essa pergunta de Luiz é que a palavra importante para essa resposta é agência. As agências, que não somos nós, o Grupo Nest não atua dessa forma. As agências geralmente pagam um pouco a menos da média do salário para os enfermeiros, porque é assim que eles vão ter o dinheiro deles, né? Eles recebem um certo dinheiro do hospital e pagam um pouco a menos para os enfermeiros. Mas o Grupo Nest não funciona dessa forma, não funcionamos como as agências. O que a gente faz é a contratação direta. Vocês vão ser contratados diretamente pelo hospital americano. E nesse aspecto, você vai receber o mesmo que um enfermeiro americano, considerando a experiência, claro. Mas vocês recebem a mesma oferta de trabalho que um enfermeiro americano, porque vocês são contratados diretamente pelo hospital. Então, é diferente de como algumas agências fazem, certo? Então, é importante falar essa diferença. Let me take a couple of questions here and then I'll continue reading questions. Rafael, adelante. Rafael. Sorry. Buenas noches con todos. Buenas noches. Acabo de mencionar que el salario promedio está entre los $80,000 aproximadamente, dependiendo de la hora. ¿Eso incluye los taxes y los descuentos que realizan los diferentes hospitales? ¿O hay que restarle de ahí ya los descuentos y los taxes que se paga el Estado? Claro. Rafael. Então, a pergunta do Rafael é se sobre essa média de salário, $80,000 por ano, se isso é com o desconto dos impostos ou não. Então, se essa média de $80,000 por ano, se isso já é depois dos impostos. The answer to that is no. That is the gross salary. You will have to subtract your taxes from there, both the federal taxes and the local taxes. The state taxes have to be discounted from your salary, like any other American. That is the salary before
taxes, not after taxes. Ese salario, Rafael. Então, a resposta é não. Esse salário é antes dos impostos, certo? Não é depois dos impostos. Sobre esse salário, você tem que descontar os impostos. Então, esse é o salário base, certo? E sobre esse salário, você ainda precisa descontar os impostos. Tengo la maestría en cuidado crítico. ¿El salario aumentaría de igual manera o no? So his question is, I have a Então, a pergunta de Rafael também, continuando, é que ele tem mestrado em cuidados críticos e se isso aumentaria o salário dele. After that, you can apply for a job that will require having that type of a degree. En la gran mayoría de las circunstancias, Rafael, Então, a resposta é que na maioria dos casos, no primeiro ou no segundo ano, esse mestrado não faria diferença. Então, ele é como se ele não tivesse. Mas depois, a partir do terceiro ano, você pode buscar ali um trabalho que busque essa especialização, esse mestrado, e que vai levar isso em consideração. Okay. Los trabajos son como si estuvieras empezando, por lo menos los primeros 6 meses vas a estar en un trabajo que te va a pagar bien, pero no es un trabajo que se requiera una maestría para tener que hacer. Então, Ok. nesse começo, nesses primeiros anos, você vai ter um salário ali e um trabalho que não requer esse mestrado. Então, depois, provavelmente, poderá ser aproveitado, mas nos primeiros anos, não. Hacen dos ajustes, costo de vida y mérito. ¿Okay? El salario no se queda estático. Então, outro fator também é que o salário, durante esses 2 primeiros anos, ou os 3 primeiros anos, ele não fica estático. Existem ajustes, certo? Existem ajustes em relação ao custo de vida e alguns ajustes, igual a qualquer outro americano. Vic, adelante. Vic, Buenas noches. buenas noches. David, perdón, Te y escucho. colegas. Mi pregunta es, a partir de cuando nosotros vayamos a trabajar, ¿después de cuánto tiempo podríamos hacer un curso? Quisiera, ¿te refieres a hacer una maestría o algo por el estilo? ¿O una Sí, certificación? Sí, alguna especialización o algún curso que gustara, ¿no? So her question is, Então, a pergunta da colega é quando vocês começam a trabalhar, a partir de quanto tempo você poderia fazer uma especialização ou um mestrado? okay, now you can start the very next day. You can go and enroll yourself on a university or whatever institution to acquire the additional degree. So there are no restrictions. The question is, when do you get the additional money that the hospitals tend to give you, to encourage you to do that? So, en principio, no hay ninguna restricción. Então, em princípio, não existe nenhuma restrição. Você pode começar a trabalhar, no outro dia buscar uma universidade, alguma instituição para começar o seu mestrado. Não existe nenhuma restrição. Mas a pergunta deve ser um pouquinho diferente. Alguns hospitais dão, em média, $5.000 para você investir na educação. Então, quanto que seria o tempo para o hospital liberar esse dinheiro? E, geralmente, demora ali entre 6 meses a 1 ano para que esses bônus comecem. ¿Y tienen en cuenta, por ejemplo, si yo trabajara a la mañana y el curso es por la mañana, tienen en cuenta la superposición de horarios?
Claro, eso lo negocias con tu supervisor. Her question is whether they will. Então, a outra pergunta dela é se o hospital vai levar em consideração, se você está estudando, se vai levar o tempo que você precisa frequentar as aulas. Então, sim, você pode organizar com seu supervisor em relação a esses horários para que não interfira nos seus estudos, nem na sua jornada de trabalho. Isso não é uma garantia que sempre funcione, mas geralmente você faz esse acordo ali com o seu supervisor, você diz o horário das suas aulas e aí você tenta ali gerenciar a melhor hora de trabalho. Enrique, adelante. Enrique, Hola, buenas noches. buenas noches. Un saludo de acá desde Chile. Quisiera hacerle una pregunta con respecto a la experiencia y años de trabajo que tenemos fuera de Estados Unidos. ¿Cómo pueden validar esa experiencia o nosotros debemos comenzar desde cero allá en Estados Unidos? ¿Hay alguna preferencia para buscar trabajo con la experiencia? Buena pregunta. Déjame la traduzco primero. So his question is Então, a pergunta do Henrique é sobre experiência. É se o hospital vai levar em consideração a sua experiência, né, que você tem trabalhando no seu próprio país, antes de chegar nos Estados Unidos. E a resposta é sim. O hospital vai sempre analisar a sua experiência de trabalho, ele vai olhar o seu currículo e vai ver a sua experiência. Então, eles vão levar sim em consideração. Então, em alguns casos, até eles não vão nem considerar te fazer uma proposta se você não tem um determinado tempo de experiência. Então, eles levam sim em consideração. ¿Cómo la validan? Obviamente, mirando a tu CV, tu currículo, nosotros lo vamos a validar, obviamente, cuando te prestamos al hospital. Y en muchas circunstancias hay posiciones en ciertos hospitales para ciertos trabajos que no están abiertos, sino para personas que tengan por lo menos 5 años de experiencia en esa área o alguna cosa. De lo contrario, esas ofertas laborales no están abiertas para todo el mundo, están basadas en tu experiencia laboral. Entonces, los hospitales no solamente toman eso en cuenta, sino que van a ajustar tu compensación basado en eso. Para darte un ejemplo, uno de los hospitales Então, aquí não somente eles levam em consideração, como também para basear o seu salário. críticos y en emergencias, lo único que ellos están reclutando en este momento, haciendo patrocinio, son enfermeros en cuidados intensivos y emergencias que tengan no menos de 5 años de experiencia activa laboral en esas áreas. Si no tienes un mínimo de 5 Então, años, por exemplo, alguns hospitais em Chicago estão considerando que para você trabalhe na área de emergência, você tenha ali pelo menos 5 anos de experiência na área de emergência. Então, fica ali também a critério do hospital. Alguns hospitais vão fazer esse tipo de consideração. Good afternoon to you and the other members of the team, the NASH. Greetings from San Juan in Argentina. I have got two questions for make to you. The question number one is the offering is right now is only for hospital or another places, for example, factories, mining industries, petroleum, or oil, or mining, for example. Ok, good question. Para traducir la pregunta de Franco. Então, a pergunta do colega é se as ofertas de trabalho são exclusivamente para hospitais ou se também para alguns outros locais, como indústrias de petróleo e outras áreas. Yes. Franco, the offers are, at this point in time, the sponsorship that we have available are exclusively for healthcare, direct care providers, not for Okay. industry. Okay. Hospitals, nursing homes,
palliative care, that type of thing, direct care. Okay, because that's how you okay. transition. If your interest is to eventually move to the industry after you do your 3-year commitment with the hospital, with their sponsorship, there are lots Yes. of jobs on those areas. You are welcome to move. Okay. 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 Então, a resposta é que, neste momento, nós somente trabalhamos com hospitais que vão patrocinar a sua ida para os Estados Unidos. Então, é exclusivamente para trabalhar na área assistencial, na área da saúde. Então, hospitais, casa de repouso, nursing homes. Então, se você quiser cumprir os 3 anos e depois ir para uma outra área, como a indústria ou outras áreas, você pode ir. Mas você precisa cumprir esses primeiros 3 anos com o hospital. Okay. In the future, if we have the possibility to have two works, for example, industry and continue work in the with the hospital, is good or you can do that. Let's say you like occupational health and you are going to become an occupational health nurse. Oh, perdóname, permíteme traducir la pregunta primero, qué pena. Então, a outra pergunta do colega é se no futuro, se ele quiser ter 2 trabalhos ao mesmo tempo, trabalhar no hospital e também em uma outra área, como na indústria. E a resposta é sim. Ele pode. After the first couple of months, I would say that you stay in the hospital. okay. If you, as long as you work full time with the hospital, if there is Yes. another institution nearby who is looking for a nurse to give them part-time or even full-time occupational health work, you are welcome to work in both places, as long as you are committed to work the 3 shifts a week with the hospital. Okay. Então, desde que você esteja disposto a trabalhar, né? A carga horária completa, então os 3 turnos de 12 horas no hospital. Se tiver uma outra instalação, um outro local perto, que esteja procurando também por enfermeiro e você queira trabalhar nos 2 locais ao mesmo tempo, você pode, mas você tem que se comprometer a trabalhar a carga horária completa com o hospital. A tu trabajo en el hospital, porque recuérdate que trabajas 3 turnos en el hospital, los otros 4 días a la semana puedes hacer lo que tú quieras, puedes trabajar en el área ocupacional y hay bastante. Então, são 3 turnos de 12 horas por semana, nos outros 4 dias você pode trabalhar em outra instalação. Not as a career issue, but as a compensation issue, you are better off giving the hospital an extra shift because you will get paid at least overtime, if not double time for that extra shift. So you will make more money giving that shift to the hospital than actually working in another place. Okay? Yes. Okay. Si la cuestión es de dinero. Então, se você está querendo, né, tem um plano de no futuro trabalhar em 2 locais, pensando somente na questão financeira, é melhor que você trabalhe turnos extras para o hospital, porque você vai ganhar adicional de 50% ou até o dobro. Então, é mais interessante que você trabalhe turnos extras para o hospital. Assim, financeiramente, você vai ganhar mais. Então, se o seu objetivo é ganhar mais dinheiro, é mais interessante, muitas vezes, trabalhar turnos extras para o hospital. My intention is first the hospital would contract. We offer me protect the work. The sponsor. Yes, the sponsor. Yes. And after, well, I will do to make or Correct. yes. And this, yes, sir. And the second question, and finally,
is the demand actual demand for work in the hospital right now. What the kind of demand is right now making for us? For example, hospital with especially or normally a lot of kind of hospital, you know? No, we have both different moments, Okay. and for different people, we're opening up for different moments, and they are both. They are both kinds. So, Okay. allow me, Franco, to translate that question. Permíteme traducirla. Franco quería saber si la Então, demanda outra pergunta do Franco de enfermeros é internacionales se solamente a nivel general o hay en las especialidades también. a demanda para enfermeiros é na parte geral ou nas especialidades. E existe para todos. Então, existe essa demanda para as áreas mais tradicionais, para as áreas gerais. Então, a emergência, clínica médica e também nas especialidades. Então, depende muito do momento. Nada de eso de entrada. No te quieren recibir porque quieres que hayas pasado primero por un hospital. Exactly. Okay. Thank you so much, Mr. David. Thank you so much. Okay, thank you, Frank. Okay, voy a leer. I'm going to read some of the questions and I'm going to answer them. So give me 1 second. There's a lot of them. So denme un minuto. Voy a leer todas las preguntas que me han Então, llegado. David agora recebeu muitas perguntas. Ele vai ler algumas das perguntas. Y el tema de impuestos. Okay. The person asked me about the taxes. It's hard to give a straight answer. La persona que me está preguntando. Então, a pessoa está perguntando sobre a questão dos impostos. Então, é muito complicado dar uma resposta assim precisa sobre impostos. If you are a nurse, you are the only person earning and you don't have any dependents, that you will be paying about 15% of your income in taxes. That basically will be the general equation these days. Any accountant will probably make that out, and that does not include that you do have to make a contribution to Social Security. You are probably going to want to make a contribution to your 401k, your second pension, and all those things obviously are tax deferred, or so those things are important for you to make, but estimate that you end up paying out of your income. If you are sole earner and you don't have dependents, 15%. If you make a lot of money, it could be 20, 25%. If you take a lot of shifts and things like that. If you have dependents, that number tends to go down. So it's on that range, somewhere around that range, 15, 20%. I'll say take that into consideration. Okay? Se a pessoa me pergunta impostos. Então, sobre a questão dos impostos, é muito difícil dar uma resposta mais concreta, porque existem muitos fatores a serem considerados. Mas se você está trabalhando como enfermeiro, você não tem dependentes, fica algo em torno de 15% do que você recebe, certo? Algo em torno de 15%. Existem outras coisas ali adicionais, como pensão social, a previdência social, uma pensão privada que você talvez tenha que pagar. Então, depende muito, mas fica aí. Se você faz muito turnos extras, ganha muito dinheiro, talvez tenha que pagar em torno de 20% ou 25%. Mas fica aí entre essa média, entre 15% a 20% do seu salário para essas questões de impostos. So, Olga me pregunta, Olga is asking me if in order to do your doctorate, you have to have first a master's degree, and the answer is no.
Então, a pergunta da colega é se você quiser fazer um doutorado, se você precisa primeiro ter um mestrado. E nos Estados Unidos, não, isso não é necessário. Você pode ir direto para o doutorado. Então, você não precisa necessariamente ter feito um mestrado para depois fazer um doutorado. Você pode ir direto para o doutorado. Wow, so many questions. Give me 1 second. Un montón de preguntas. Voy a tratar de escoger las más importantes. Yeah, Tem muitas perguntas, David vai tentar responder as mais importantes. Você pode se especializar em qualquer mestrado, não existe restrição em relação a isso. Também não existe restrição de idade em relação a você poder trabalhar nos Estados Unidos. Não existe limite de idade. Years of experience in your country, will that count towards your retirement in the United States? And the answer is a straight no. No. You have to do. Então, outra pergunta também é se o tempo que você trabalhou no seu próprio país, como enfermeiro, se isso vai contar para a aposentadoria nos Estados Unidos. E a resposta é não. Não vai contar. O que vai contar é o tempo que você trabalha nos Estados Unidos, que você está contribuindo com a Seguridade Social. Então, é isso que vai contar. Você tem que contribuir por no mínimo 10 anos. Então, lá nos Estados Unidos, trabalhando nos Estados Unidos, contribuindo, você tem que ter no mínimo 10 anos. Mas o tempo de experiência que você tem no seu próprio país, por exemplo, aqui no Brasil, não vai contar em relação à aposentadoria nos Estados Unidos, não. All your work experience, una persona me pregunta, ¿tiene buena experiencia laboral y como docente? ¿Tiene especialidades, etcétera? Que si eso le ayuda para su salario en los Estados. Somebody's asking me, they have Uma pessoa está perguntando que está falando que tem experiência na área da docência, como professor, e se isso conta, e ele tem também especialização, e se isso conta para a sua oferta de trabalho. E sim, eles levam em consideração. Então, isso também pode... No começo, o hospital, eles vão pagar ali uma média no começo, mas depois eles podem levar em consideração, depois de 1 ou 2 anos, eles podem levar em consideração para aumentar o seu salário. Experience will adjust your salary. Então, a experiência vai ajustar o seu trabalho, o seu salário. Então, é levado em consideração essa experiência para o seu salário. Por ejemplo, tiene diferencial también, poco más alto y un hourly rate, obviamente mucho más alto para aquellas personas que tienen una maestría. Depende un poquito del hospital. Buenas noches, David. Yo quiero comenzar. Carrie também observou que tem um hospital que nós trabalhamos que eles oferecem sim um aumento aí em relação ao trabalho se você tem mestrado. Então isso vai variar de hospital para hospital. Carrie is reminding everyone that tuition reimbursement in the hospitals are right now ranging on average from 4,000 to as much as 7,000 for different people. A Carrie também está relembrando que essa
compensação pela que o hospital dá em relação para você investir na sua educação. Pode variar aí entre 4.000 e 7.000 dólares, para vocês terem uma perspectiva em relação a isso. So around $4,000 to $7,000. Ok, Rafael, adelante. Rafael. Ok. Quería saber cómo se hago para ir a trabajar a Estados Unidos de Bolivia. A las personas ahorita al final de la reunión, aquellos que no han asistido a una de nuestras reuniones informativas, ya les aviso. Também, se vocês têm dúvidas sobre o processo em si, sobre todas as informações, a gente tem reuniões informativas quase todos os dias em português, tá certo? Então, vai ser colocado no chat sobre essas reuniões informativas. Se você quiser saber mais detalhes, só assistir uma dessas reuniões. Social Security in the United States has nothing to do with experience, has only to do with the salary that you are making and a contribution that you make to the system. Okay, so based on your salary, the government has an equation where they decide how much they withhold from your taxes, and they do something equally for the employer, for the hospital, as your contribution to Social Security. In order to be able to ask for Social Security, you have to have made at least 10 years contributions to the Social Security system. Okay? So that is the requirement. El Seguro Social de los Estados Unidos, que es el programa. O Social Security Number, o Social Security, a Seguridade Social, a Previdência Social nos Estados Unidos não tem a ver com os seus anos de experiência, ele tem a ver com o salário. Então, são contribuições que o hospital, o seu empregador, vai fazer essa contribuição, o hospital, e você também faz essa contribuição, e isso é para a sua previdência social, certo? Então, são no mínimo 40 contribuições, 10 anos de contribuição. Não está ligado à sua experiência, está ligado ao salário. O governo faz um cálculo de qual é o valor da contribuição. E aí você vai fazendo essa contribuição e ao final você pode, do período mínimo de 10 anos, você pode se aposentar. Okay? Y lo van a sacar de tu salario. Perdóneme un minuto, soy colombiana, tengo cuánto experiencia por empleo, tengo más probabilidades de trabajar. David, I just want to do a quick time check, Okay, okay? okay, I'm going to answer, voy a contestar 2 preguntas más y es que hay muchas preguntas. Y con eso acabamos el día de hoy. Con mucho gusto, en una oportunidad más adelante les contesto Tem más mais preguntas. duas, mas existem muitas perguntas. Técnicos de enfermería pueden trabajar, no hay ningún problema desde que tengan al menos 3 años de estudios completos. Buenas noches, ¿existen ofertas laborales en hogares geriátricos? Sí. There are, yes, we have offers for nursing homes, for people Uma pergunta sobre tenemos ofertas laborales para personas o interesadas en candidato, trabajar o en enfermeiro está interessado em trabalhar em un puesto de nursing homes, seria algo como casas de repouso. E sim, também temos ofertas de trabalho para nursing homes. Okay. I think hay muchas preguntas, entonces me da pena, me toca dejarlo ahí. Y con mucho Existem muitas gusto, perguntas, con mucho gusto les puedo contestar, pero mas infelizmente não tem tempo suficiente, mas nas reuniões informativas vocês também podem perguntar. Existem muitas perguntas, infelizmente não tem como responder todas, mas vamos levar em consideração para ter
uma outra apresentação como essa no futuro. ocasión cercana voy a hacer una reunión de preguntas y respuestas y con mucho gusto dedicamos toda la Então, em sesión uma outra a oportunidade, Dave vai fazer ¿ok? uma oportunidade só para Les agradezco a um todos momento por só tomar para perguntas e respostas e vocês vão poder tirar Remind essas me what dúvidas. we have for next week. Okay. For next week, we have a wonderful couple coming to tell us about their assimilation into the United States. The couple is from Colombia, went to Canada first, and then ended up in the United States. So they're going to tell us about how they assimilated during their process. Okay. La próxima semana aprovechen porque estamos trayendo a un par de personas que pasaron por el proceso migratorio a los Estados Unidos y les van a charlar del proceso de reiniciar su vida, de reasimilarse a su vida en los Estados Unidos para que ustedes puedan oír preguntas. Hay muchas preguntas personales, pueden hacerles sobre la cuestión de asimilación. Vamos a enfocarlos en el tema de reiniciar su vida en los Estados Unidos, ¿ok? Para terminar, les voy a dejar aquí en el chat a los que están interesados, les voy a dejar aquí en el chat dos cosas. Uno, los horarios de las reuniones informativas. Para aquellos que no han ido a una, que por favor vengan. I'm going to leave here in the chat the hours of the informational meetings for those who haven't gone to one, que por favor vayan a una. Y Vivian, I don't know if Vivian is still on there, if she wants to put the ones for Brazil. Y le voy a pedir a Vivian que ponga las reuniones en portugués, o Ana, no sé si Ana las tiene. Ok. Y the other thing I'm going to do this in case anybody needs. Lo otro que voy a dejarles aquí en el chat, también lo pueden copiar, es nuestro número de WhatsApp. Pueden escribirnos a este número y desde ahí obviamente se pueden ligar a los grupos y nos pueden hacer preguntas a través del WhatsApp. Let me make sure that, okay, les estoy dejando los dos números, okay? Okay, so I think that's all for tonight. Thank you everybody for coming. And I hope to see you guys next week. We're going to have a wonderful presentation next week, and we'll schedule a Q&A question soon enough for you guys to be able to answer more questions. Gracias a todos por haber venido, y en unas semanas programamos una sesión de preguntas y respuestas para contestarles todos los cientos de preguntas que me llegaron el día de hoy. And remember, what better way to celebrate Valentine's Day than to come with your Nash family and this beautiful couple who will tell us their journey. So we are all about love here in this company. So we recognize it's Valentine's Day, but we are coming prepared with the love. El próximo miércoles, Amanda les recuerda que el próximo miércoles aprovechen que es el día de San Valentino aquí en los Estados Unidos, pero vengan porque estamos trayendo una pareja a propósito para que charlen con ellos sobre el proceso de asimilación, sobre su nueva vida en los Estados Unidos, para que tratamos de traerle una pareja para que les dé una buena perspectiva en transicionar de su nueva vida, ¿ok? A este país, ¿ok? Muchas gracias a todos. Thank you, everyone. Thank you for coming. Hope to see you guys next Wednesday. Thank you, David. Thank you. Thank you, guys. Okay, Bye. bye, everybody. Thanks, Anna. Yeah, thank you, Hannah.